Olá, tudo bem? Então, eu sou formado desde 2004, né? Então, estou completando aí 16 anos de, de prática médica, né? E 11 anos dedicados exclusivamente à ginecologia e obstetrícia. Na verdade, são dois aspectos principais. Primeiro, pela dinâmica da especialidade em si, por ser bem variada, não ficar tão somente na parte cirúrgica, nem tão somente na parte clínica. Então, por eu ter esse perfil de não gostar muito de uma rotina fixa, essa foi uma área que muito me interessou por conta de ter justamente essa possibilidade de estar cada dia numa atividade diferente, né? Ou ter pelo menos a oportunidade de estar em diferentes áreas, não só no consultório, não só no centro cirúrgico, não só praticando outra área que eu gosto muito, que é a ultrassonografia. Então, a ginecologia e obstetrícia me possibilitou isso, né, por ter essa vida mais dinâmica e menos rotineira. E o segundo aspecto que também é importante é por influência de familiares que já seguiam essa área e, de certa forma, me, me incentivou a seguir a mesma área. Exatamente, esse é o aspecto que que eu cheguei a tocar um assunto na questão anterior, mas é um aspecto que mais me incentiva a fazer essa parte, né, que é uma parte até de um certo ponto, digamos, custosa, porque depende de muito empenho, muita dedicação, tempo, né? Às vezes a gente abdica de alguns pequenos prazeres individuais em nome de estar fazendo acontecer e estar participando de um momento tão bonito, de um momento tão importante, talvez um dos momentos que a paciente jamais vai se esquecer, né? Então, poder gozar da confiança da paciente, em se entregar em minhas mãos e confiar no momento de ter um filho é muito gratificante. Isso me motiva demais, até mesmo porque a gente sabe que para alguns colegas, esse é o ponto negativo da profissão, mas na minha opinião, esse é um dos pontos que me traz mais gratificação pessoal, porque sem demagogia nenhuma, lógico que essa é a minha profissão, esse é o meu sustento, é assim que eu vou prover a minha família, os meus filhos, mas eu acho que nem mesmo se a área escolhida for rentável, se ela não te trouxer uma satisfação pessoal, vai deixar de ser um prazer e vai passar a ser uma coisa enfadonha, uma coisa custosa para você fazer, levantar todo dia, de vez em quando ter que levantar de madrugada, levantar todo dia para ir trabalhar. Deixa de ser um prazer, passa a ser tão simplesmente uma obrigação, o que perderia para mim todo sentido. Talvez, se assim fosse, eu escolhesse outra área para poder atuar. Esse talvez seja o maior desafio, né, da nossa profissão, né? A parte obstétrica está acostumada a lidar com vidas, né, com momentos felizes, partos, nascimentos, realizações pessoais, mães que desejavam passar por aquele momento a vida toda, e quando acontece um desfecho trágico, ruim, não tem como, pelo menos acredito, do ponto de vista pessoal, a gente não se abater, de certa forma, até se envolver, né? Eu tenho meus preceitos religiosos e tudo isso me afeta bastante. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com esses eventos adversos.
né? Nesse momento que a gente sempre, se a gente praticar a empatia, né? Se colocar no lugar dessa família que sofre, né? Se colocar no lugar desse pai, dessa mãe que estão passando por uma dor terrível, porque aí eu creio que não deve haver nada pior no mundo que é um pai perder um filho. Então, assim, tudo isso, questões religiosas, questões pessoais e familiares. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Recentemente, a questão de 15 dias, passei por mais uma grande emoção na minha vida, que foi o nascimento da minha filhinha, bebezinha que está aqui comigo, saudável, graças a Deus. Então, quando a gente consegue ter a maturidade de entender o que o paciente passa, por ser pai e imaginar o tamanho da dor que seria perder um filho, a gente começa a ter essa tendência de se envolver, talvez até mais do que o necessário. Mas eu acredito que na nossa profissão médica como um todo, impossível você ser tão tecnicista e deixar simplesmente de lado o sentimento humano de se envolver com o paciente. Ainda mais numa situação, uma situação trágica e tão triste. Mas o que eu procuro fazer é trabalhar isso pessoalmente no meu psicológico para que eu possa estabelecer barreiras, né, para que isso não me afete pessoalmente, muito menos que eu não traga toda essa carga negativa para dentro da minha casa, no lidar, no tratar da minha família. E eu creio que com o tempo a gente vai desenvolvendo cada um seu mecanismo pessoal, suas ferramentas pessoais para tornar isso possível. Mais ou menos na linha da questão anterior, né, a gente vê que isso também é um momento difícil. Nem sempre, nunca, aliás, nunca é bom você dar uma má notícia para o paciente. Como eu disse no começo da questão anterior, a obstetrícia tem muito disso. 95% dos seus afazeres na obstetrícia, ou até mais, estão relacionados a momentos felizes, a trazer uma vida, né, ao mundo, realizar um sonho de uma paciente, de um casal, de uma família, né? Então, por vezes, a gente vê que a notícia de um aborto que seja, por mais que a gente possa pensar que ainda não há o laço afetivo e tudo mais, mas eu discordo em parte desse pensamento, justamente por ver a reação da maioria das pacientes. Mas, do ponto de vista técnico, eu tento tratar de uma forma mais natural possível. Meu argumento é sempre relacionado à questão pessoal, digo, a questão natural, né, do ciclo gravídico, né? Então, se a gente partir para a parte técnica, eu falo, olha, engravidar é uma questão natural, é a natureza, e nesse caso em que não evoluiu, é porque alguma coisa de errado aconteceu, mas eu tento tratar de uma forma bem natural, ou seja, perder o bebê no começo da gravidez também é um fenômeno natural, por assim dizer. Dessa forma, eu procuro colocar na cabeça da mãe que nem sempre nós vamos achar um culpado, nem sempre nós vamos saber o que aconteceu, de fato, mas tento tratar de uma maneira mais natural no sentido da palavra, para que ela possa entender que estatisticamente em torno de 30% das pacientes ou um pouco menos das pacientes que engravidam, perderão seus bebês por causas naturais, né? Isso no primeiro trimestre. Então, eu acredito que a gente tratando dessa forma, as pacientes assimilam melhor a notícia, conseguem desenvolver um mecanismo de reparo, assim, por assim dizer, da sua
seu psicológico, na questão de assimilar a má notícia e tocar a vida para frente. Ainda reforço que da mesma forma que ela engravidou uma vez, em um curto espaço de tempo, logo em seguida ela vai poder tentar ter a sua gravidez habitualmente. Esse ponto aí realmente é um ponto que merece e que exige muita habilidade do médico que conduz o caso. Talvez eu não tenha me referido nesse assunto nas questões anteriores, mas minha subespecialidade dentro da ginecologia e obstetrícia é justamente a reprodução humana. Então, diariamente, recebo diversos pacientes no meu consultório que me procuram pedindo uma ajuda para poder tentar engravidar, alguns com problemas mais graves e mais difíceis de resolver, outros com problemas mais fáceis, né, assim, de resolver, né? Mas invariavelmente todos trazem em si uma carga muito grande de ansiedades, de preocupações, inseguranças, e que geralmente são divididas pelo casal. Então, quem quer ter um filho e não consegue, traz consigo uma amargura, em geral, muito grande. Ninguém leva isso numa boa. Se der, Deus, não é bem assim. Talvez o processo de negação esteja presente na maioria dos casos. Fala, não, para isso, para mim não tem problema, mas a gente sabe que isso talvez seja só um mecanismo de defesa. O fato é que todos que nos procuram, pelo simples fato de estar nos procurando, é porque querem dar mudar essa história. E quando conseguimos realizar esse sonho, a gente vê o quanto é gratificante e quanto um filho muda a vida de um casal. Quantas e quantas vezes não vejo casais que, por vezes, até estavam prestes a se separar e tudo mais, de repente conseguem encontrar o caminho de viver bem por conta única e exclusivamente de ter conseguido realizar o sonho que é fazer a esposa gestar, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, talvez seja a área da ginecologia obstetrícia que exige do médico uma maior atenção, uma dedicação no aspecto psicológico do processo de saúde e doença. São casais que têm que ter uma abordagem diferente, são casais que trazem, como eu disse, uma carga imensa de sentimentos bons e ruins. Então, assim, isso tem que ser trabalhado. Então, por isso que nunca eu dou seguimento num caso em 2, 3, 4 longas consultas do casal, para que a gente possa entender melhor, né? Mesmo que 4 consultas ainda sejam um tempo mais curto, mas entender melhor o que passa na cabeça do casal, como é o relacionamento deles, e o quanto é importante a gente não fomentar neles falsas esperanças e trabalhar com dados concretos, jogar limpo com a paciente, sua chance é tal, ou então você não tem chance, né? Mas assim, é realmente o aspecto mais intrigante, assim, o mais desafiador, eu diria, mais desafiador para o médico que pratica a ginecologia é justamente na área da infertilidade, né, ou da reprodução humana, como a gente diz. Olha, pessoalmente, assim, pontualmente,
me lembrando aqui, não consigo me recordar de um caso específico para exemplificar, mas se tratando da área de ginecologia e obstetrícia, em que a gente trata da paciente como acaba tendo um relacionamento mais íntimo, vamos dizer assim, por vezes a gente tem pacientes que se identificam muito conosco, né? Sabe, já se abrem muito. Então, a mulher que consegue ter a liberdade de se sentir segura para se abrir em aspectos tão, às vezes, íntimos e pessoais para um médico, ainda mais no meu caso, do sexo oposto. Então, eu creio que essas que assim conseguem fazer, têm em mim uma pessoa que as ouve e que pode dar conselhos às vezes. Mas já atendi pacientes que às vezes, até mesmo numa consulta de rotina, acabam se abrindo, perguntando uma opinião do ponto de vista mais pessoal, né? E também, uma curiosidade é que eu já atendi homens que por vezes queriam entender de algum aspecto feminino, às vezes até das próprias companheiras que eram minhas pacientes, né? E de repente você vê na agenda lá marcado um homem para ser atendido com um ginecologista, né? Já aconteceu algumas vezes, mas eles queriam entender o que está acontecendo com a esposa, para tentar, eu acho que até uma tentativa louvável, de tentar mudar e tentar ajudar a melhorar, talvez, algum aspecto do relacionamento interpessoal dos dois, enfim. Não, agora, aquela paciente que vem ali só para conversar, realmente não lembro de nenhum caso pontual, mas que já aconteceu já, né? Seja, como eu disse, seja o motivo da consulta uma simples rotina ginecológica anual, e que ela aproveita para poder, às vezes, externar algum descontentamento, desabafar ou às vezes confidenciar algum problema conjugal, enfim, ou com umas filhas, filhos, assim. Então, nesse aspecto, eu acho que é válido esse comentário, porque às vezes a gente trata não só da parte unicamente ginecológica, né?